Jesus, irmãos, graças a Deus, estamos juntos novamente, dando início a mais uma de nossas programações diárias, crendo que Deus tem algo especial para nos trazer mais esta vez, confiados de que é Ele quem prover para nós esse momento, cremos que seremos abençoados através de tudo que ouviremos. Então, já iniciando, como sempre temos feito, vamos ouvir um pequeno trecho da mensagem Eu Sei, mensagem pregada pelo profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, tendo como sempre a tradução na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Vamos iniciar. E então ele se preocupou com isto. It's a strange thing that here I am walking around a higher life than what the animal is and a higher life than the plant life. É uma coisa estranha eu estar aqui andando ao redor, uma vida superior à de um animal e uma vida superior à vida de uma planta. But yet we find that he said if the tree dies, it'll live again. Mas encontramos ainda o que ele disse: se a árvore morre, ela vive novamente. And if a flower dies, it'll live again. E se uma flor morre, ela viverá novamente. But he said, man layeth down, he giveth up the ghost, and where is he? Mas ele disse: o homem deita, ele rende o espírito, e onde está ele? His sons come to mourn over him and to do honor, and he perceives it not. Seus filhos vieram lamentar sobre ele e prestar homenagem, e ele não percebeu aquilo. And he was wondering what was the matter that God would let life like that live again, such as flowers and plants, but a man could not live again. E ele estava querendo saber qual era o problema que Deus deixaria uma vida como aquela viver novamente, tal como as flores e plantas, mas não poderia o homem viver novamente? All this had him troubled. Tudo isto lhe perturbava. And if we will just draw from this conclusion this morning, E se apenas extrairmos desta conclusão nesta manhã, and that's what we're here for. e é para isto que estamos aqui. Amen. We've heard the Easter story over and read it back and forth. Nós ouvimos a história da Páscoa muitas e muitas vezes e lemos de um lado ao outro. Today on your radio broadcast, you'll hear different ministers approaching it. E hoje, em seus programas radiofônicos, você ouvirá diferentes ministros abordar isto. But what I thought for my little group this morning the Lord has given me, Mas o que eu pensei para o meu pequeno grupo que o Senhor tem me dado nesta manhã, I would approach it from a different standpoint if I could. Amen. Coming to a place of why do we come to these troubles? eu trarei isto de um ponto de vista diferente se eu puder, chegando a um lugar. Porque passamos por esses problemas? What makes these things come? O que faz estas coisas virem? Why should a Christian ever be perplexed? Por que deve um cristão alguma vez ficar atordoado? Why wouldn't not everything just run perfect for a Christian? Porque tudo simplesmente não corre perfeitamente para um cristão? But it doesn't. And we know it. Mas isto não acontece e nós sabemos disto. And sometimes we have more troubles when we become a Christian than we did when we were sinners. E às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Of course it is written, many is the afflictions of the righteous, but God delivereth him from them all. Thank the Lord. Naturalmente está escrito, muitas são as aflições dos justos,
mas Deus os livra de todas. God promised many afflictions, strange feelings, and strange things that would be beyond our understanding. But it's always done for our good. Deus prometeu muitas aflições, sentimentos estranhos e coisas estranhas que poderiam estar além de nossa compreensão, mas isto sempre contribui para o nosso bem. Amen. Just can't understand it, because if we did, then it would not be a faith to us. Apenas não podemos entender isto, porque se entendêssemos, então isto não seria de fé para nós. We would go with an understanding. Nós seguiríamos com uma compreensão. But we do it, and we have it, and we believe by faith His Word that it's going to work some good thing for us. Amen. Mas nós o fazemos e nós temos isto e cremos em sua palavra pela fé, que isto produzirá alguma boa coisa para nós. If we could grasp that today, on this morning, Se pudéssemos agarrar aquilo hoje, nesta manhã, if we could grasp that all of our troubles, se pudéssemos agarrar todos os nossos problemas, and there's none of us immune from them, e nenhum de nós está imune a eles, and if we could realize that those things are for our good, e se pudéssemos imaginar que aquelas coisas são para o nosso bem. it is written, Amém, meus irmãos, graças a Deus. Então, é maravilhoso, como sempre, nós temos acompanhado a maneira como Deus está nos dirigindo. Nós vivemos momentos tensos, nós vivemos aflições, nós enfrentamos batalhas. Nós estamos em um campo de batalha. E aí nós queremos pensar bem sobre isso, o que ele disse para nós. É importante termos segurança naquilo que Deus disse para nós. E o que ele disse está escrito em sua palavra. E você pode ter total segurança de que o que ele disse é a verdade. Nós ouvimos aqui, nesse pequeno trecho, o irmão Brana comentando a respeito de Jó quando estava passando o seu momento mais difícil. E nós percebemos aí que veio então aquele questionamento que é comum, é normal acontecer. Acontece com todos os seres humanos. É um momento então em que entre a vida e o fim da vida surgem os questionamentos. E ali ele relata que Jó, ele estava observando o que acontece. Ele estava vendo a sua vida ir sendo acabada. E ele observava então a natureza. Ele via as plantas que murchavam e depois voltavam com todo o seu vigor. Ele podia contemplar o sol que subia e depois descia e sumia e no outro dia voltava novamente. E todas essas coisas trouxe então para ele o que o irmão Brana disse assim, tudo isso lhe perturbava. Por que perturbava, irmão? Porque ele via que o homem, que é a obra-prima de Deus, não tinha essa experiência. O homem deita, ele rende o espírito. E onde está ele? Onde estão agora aqueles que concluíram o seu tempo nesta dimensão? Isso sempre vem à tona nos pensamentos de toda a raça humana. Não é à toa que a ciência trabalha em busca de prolongar a vida, em busca de tentar impedir a morte.
Mas está escrito, a sentença foi dada lá no Éden para este corpo físico. Do pó vieste, ao pó voltarás. Ele disse isso, irmão. E o que Deus disse está determinado, está concluído. Mas então existe algo lá dentro que procura então uma resposta. Porque realmente, irmão, a vida é o bem que mais se procura preservar. Quando a vida está sendo ameaçada, logo todos buscam um socorro, buscam uma solução para impedir que a morte tome conta. E então, aquele grande homem de Deus estava vivendo momentos tensos, e nós sabemos, a Bíblia diz, que todos nós sofremos as mesmas fraquezas. João Batista, o homem que Deus disse que é o maior nascido de mulher, do meio normal. Jesus disse que João Batista foi o maior. Mas João Batista encontrou-se também em um momento de dúvida e mandou seus discípulos perguntarem a Jesus se era ele ou se eles teriam que esperar por outro. A tensão, a aproximação da morte, tudo isso causa, sim, um desespero, um momento de questionamento. E o próprio Jó estava enfrentando isso. Mas então você encontra que a Jó foi dado conhecer o grande benefício que já nos foi dado. Veja, Jó viu o grande benefício que já nos foi dado a nós também. Mas então, no momento da dificuldade, os questionamentos vêm naturalmente. Por que passamos por estes problemas? O que faz estas coisas virem? Por que deve um cristão, algumas vezes, ficar atordoado? Por que tudo isto? Por que tudo simplesmente não corre perfeitamente para um cristão? Sim, irmão, nós sofremos essa mesma pressão também. Mas lembre-se, então o profeta veio e disse: às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Por quê? Veja, ao aceitar a Jesus, ao confessar que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador, você também está se declarando inimigo de Satanás. Você está se declarando contra ele e suas atitudes, suas armadilhas, seus exércitos, que são espíritos enganadores. Você se declarou contra eles quando confessou que a sua vida está entregue nas mãos de Jesus. Por isso, então, vêm as batalhas. Outra razão, ele disse, através de Paulo, quando escreveu aos Hebreus, dizendo que todo filho tem que ser testado, tem que passar por provas, você tem que mostrar realmente a qualidade de confiança, de convicção que você tem da sua confissão, aquilo que você confessou, crer, aquilo que você confessa, aceitar, isso é provado para saber se isso está realmente firmado. E Deus quer que nós mesmos, identifiquemos o que é que está frouxo.
Se tem alguma coisa frouxa ainda, vamos ajustar isso, vamos apertar isso. Aleluia, glória a Deus. Mas veja, está escrito, muitas são as aflições dos justos. Então eles têm que passar por aflições porque está escrito. Mas também está escrito que Deus o livra de todas. Então tenha paciência com Deus. Descansa, espera um pouquinho. Ele prometeu que vai te livrar, irmão. E ele cumpre com suas promessas. Ele não falha nas suas promessas. Deus prometeu isso. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então tem que acontecer na jornada, senão a palavra não era a verdade, e ela é a verdade. Então passaremos, mas nós passaremos, nós não ficaremos enganchados em aflições, nós não seremos derrotados pelas aflições, nós suportaremos ela, irmão. Você já suportou tantas aflições, veja onde você está agora, minha irmã. Por que você tem vencido? Porque ele também disse, mas eu venci o mundo. Aleluia! E então, se você está em Cristo, você venceu também. Você é vencedora, você é um vencedor. Se você está em Cristo Jesus, escondido nele, é aí onde nós devemos estar. Então, meus queridos ouvintes, nós devemos estar atentos ao que ele já nos disse. Você quer saber o que Deus já disse para você que crer na sua palavra? Leia aí na sua Bíblia, São João capítulo 5, no verso 24. O que ele disse para você? Você está tomando isso como para você? Ele disse, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem vida eterna. Você a tem, é sua. Se a vida eterna é sua, a morte não tem poder sobre você. Não tem poder sobre nós, irmãos. Ele também disse em São João 6, 47... Veja, na verdade vos digo que aquele que crer em mim tem a vida eterna. Você crê que ele é o teu Salvador, meu irmão? Minha irmã, você crê que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades? Você crê que ele pode fazer por você aquilo que você está precisando? Você tem vida eterna, irmão. Você tem isso, é sua. Também em São João 17:3, São João capítulo 17, no verso 3, ele disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você o conhece? Você sabe quem ele é? Você sabe onde ele está? Ele mora no coração de cada cristão. Por isso não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então creia nisso, tome posse disso, meu irmão, minha irmã. O inimigo tenta nos fragilizar, tenta nos colocar naquela situação onde realmente Jó se encontrava, onde João se encontrou, onde Elias se encontrou. Mas Jesus vem e te traz também aonde o próprio Senhor Jesus Cristo se encontrou. No Getsêmani ele aceitou. Ele tomou aquilo que era a nossa condenação. E ele pagou o preço. Então não há condenação. Não há enfermidade que fique em você se você tem tomado as palavras do Senhor como seu escudo. Pelas suas pisaduras eu já estou sarado. Você toma isso. Você sustenta isso, irmão.
E então a coisa acontece em você. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ainda ler para você a escritura que está aqui. Em 1 João. 1 João capítulo 5, aonde diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, é superior, meu irmão. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, sustente, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Aleluia. E nós estamos em Cristo. Somos membros de seu corpo. E sendo assim, a vida eterna e o penhor da vida eterna, a cura divina, a libertação, está em cada um de nós. Então tome posse do que é seu e seja vencedor dando glórias a Deus. Vamos orar? Amado Pai amado, Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, pois mais uma vez o Senhor tem nos trazido, ó Deus, para este precioso momento aonde recebemos de Ti palavras que nos encorajam, palavras que nos chamam ao posicionamento como filhos e filhas de Deus. Ó Deus, se há neste momento alguém que estava titubeando entre dois pensamentos, que seja afirmado agora em seu coração que esta é uma filha de Deus, que este é um filho de Deus, que pelas suas pisaduras você já foi sarado, que os sinais te seguem, pois você crê em sua palavra. E se há, ó Deus, nesta hora alguém que ainda não teve essa experiência contigo, que isso possa acontecer para ele e que ele possa reconhecer que sob o nome, que é sobre todo nome, Senhor Jesus Cristo, quando esse nome é invocado sobre nós no batismo, então vem sobre nós a porção do Espírito, que nos permite crer em toda a palavra, identificar, reconhecer a verdade que foi trazida a nós. Ó Deus, que isso produza fé no coração de cada um de meus irmãos, de cada ouvinte, e que possamos, ó Deus, testificar do benefício que tem sido crer na tua palavra. Abençoa, Senhor, nosso pastor, abençoa cada pastor que tem cuidado do teu rebanho, Senhor, que possamos todos nós prosseguir em frente, ó Pai, sabendo que o teu Espírito Santo é quem tem conduzido a todos nós. Que possamos ter um restante de noite sob os teus cuidados. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Deus vos abençoe. Tenha um bom descanso na presença do Senhor. E amanhã, se o Senhor nos permitir, no mesmo horário, nós nos encontraremos novamente para continuarmos sendo abençoados, ouvindo a palavra de Deus. Boa noite com Jesus. Escravizado,
pecado. Mas um homem certo dia me comprou e um alto preço pagou, e hoje liberto estou. Hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Era escravo e vivia sempre cansado, na angústia, na tristeza, subjugado. Liberdade eu não tinha, Cristo deu, na cruz por mim já morreu, e vida nova me deu. Hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus